E falando de risco, tem uma história bem interessante. Há pouco tempo, teve uma empresa que nos procurou, e aí a gente coleta algumas informações, faz uma visita técnica, define o escopo de serviços, precifica e começa a operação. E ela declarou ter um funcionário, uma atividade de risco, de bastante risco. Envolvia solda, manutenção e por aí vai. E aí essa empresa, no dia que visitamos, tinha esse funcionário trabalhando. É importante também dizer que quando todas as empresas que ainda não contrataram saúde e segurança do trabalho nesse momento de envio eletrônico das informações, a gente faz a partir de agora. A gente não consegue retroagir um exame, retroagir uma identificação de riscos. Eu consigo ver esse cenário nesse momento porque eu estou aqui. Né? Pode ser que há 2 semanas atrás essa parede tenha sido pintada. Então, todas as empresas que não contrataram estão sujeitas à penalidade. A partir de agora, a gente ajusta, né, todo o cenário e deixa regular. Mas aí, ok, essa empresa ela tinha um funcionário, nós emitimos os programas e laudos, houve a necessidade de fazer avaliação ambiental, era uma área com muito ruído, e toda a documentação ela foi feita. Algumas semanas depois, a contabilidade ela entrou em contato comigo, dizendo que um dos trabalhadores ele havia se acidentado. E eu falei, uau, um funcionário ainda se acidentou, geramos toda a documentação, o empregador ele buscou a regularidade, independente da trajetória até esse momento. Aí passa o nome do colaborador que havia se acidentado. Não é o colaborador que estava registrado no sistema. Ela tinha um grupo de pessoas trabalhando numa exposição gigante de riscos e sem que esses colaboradores fossem registrados, não foi declarado para a empresa de saúde e segurança do trabalho, ou seja, ela assumiu um risco gigante, porque esse colaborador que sofreu o acidente não tem registro, não utilizava equipamentos de proteção de saúde e segurança do trabalho, atraiu a fiscalização e as atividades elas foram interrompidas. Ou seja, muito além das multas pelo envio eletrônico, é garantir a implementação de cultura de saúde e segurança do trabalho. Imagina uma atividade, uma empresa com atividades interrompidas, porque o empresário sabe da sua responsabilidade, ele não aplica, ou ele foi orientado por uma contabilidade que desconhece a dinâmica de saúde e segurança do trabalho, e ambos, de maneira irresponsável, não procurem auxílio, ajuda ou uma assessoria adequada para direcionar o que de fato são demandas de saúde e segurança do trabalho. Então, hoje nós caminhamos muito próximos tanto das contabilidades quanto das empresas, exatamente nesse cenário de parceria, entendendo o que é necessário para a regularidade e não só quando a gente é contratado por uma empresa, a gente presta também serviços ao seu contador, dando a garantia para que a indicação que ele faça para nós, né, quando ele indica, ele dá um peso de responsabilidade muito maior. A contabilidade ela é muito próxima do seu cliente. Então, de maneira muito transparente, a gente deixa muito claro, tanto para o nosso cliente quanto para o nosso contador, né, para o contador desse cliente, quais são as demandas e como a dinâmica de saúde e segurança do trabalho está sendo implementada. Você acha que é responsabilidade do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio, a divulgação desse risco, a divulgação desse problema? Eu acho que acontece, Manuel. A grande realidade é que existem muitas contabilidades mais modernas, inclusive estão muito no digital, né, são muito atentas às mudanças, mas você tem contadores que ainda têm sistemas arcaicos, né, são as contabilidades mais antigas que elas nem acessam. Porque uma coisa é você disponibilizar a informação, outra coisa é você pegar essa informação que está disponibilizada e tratar ela. Então, eu acredito que as informações relacionadas, tanto disponíveis da contabilidade no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, até onde o contador vai, e também o que a empresa disponibiliza do nosso segmento para os contadores e para os clientes, ela acontece. Mas muita gente não absorve, ou muita gente paga para ver. E sim, existem contadores que orientam os clientes a pagar para ver, naquele método arcaico. Isso ainda acontece. Em 2023, as penalidades elas ainda não chegaram, mas elas vão começar a chegar, porque é um ano ainda de ajuste. Todo mundo que não fez está sujeito a receber a sua multa de maneira eletrônica, como se fosse um radar, porque agora é um radar eletrônico. Passou fora da velocidade, ou seja, deixou de enviar, enviou com inconsistência, com erro, é multa.
vai chegar na tua casa, você vai acessar pelo aplicativo. Saúde e segurança do trabalho, ela não retorna mais no modelo que era antigamente, arcaico. Então, a gente precisa hoje ter um software que seja adequado, que seja disponível aos nossos clientes, que seja robusto para envio das informações de comunicação ao governo. Você precisa ter uma equipe de gestão técnica excepcional, atenta às mudanças do mercado. Você precisa ter processos bem implementados, porque hoje a gente fala de prazo o tempo todo. Então, quando você consegue ter sistema, gestão, equipe, inclusive os pilares da nossa empresa são pessoas, processos e tecnologia, você consegue atender, independente do perfil, muito bem seus clientes.